Olá, pessoal! Vocês já perceberam que as notícias, as mídias, os meios de comunicações, eles só nos informam coisas ruins? E vocês sabem o porquê, o motivo disso? Por que as pessoas que trabalham com comunicação, elas têm dificuldade, ou mesmo elas têm conhecimento de passar informações boas? Porque o nosso cérebro é um cérebro primitivo. Então, o que é isso? As pessoas que fazem isso, elas têm total conhecimento sobre o nosso funcionamento cerebral. E nós, como seres primitivos, numa situação com a qual a gente está vivendo hoje, que é uma pandemia, nós estamos com um alarme ativado de que sempre algo de ruim pode acontecer. Com isso, uma partezinha do nosso cérebro que chama amígdala cerebral, ela fica o tempo inteiro ativando e nos lembrando que podem acontecer coisas ruins. E com isso, as mídias, utilizando isso a favor delas, ofertam informações de uma forma para que isso fique mais apavoroso e mais intenso, para que a gente fique mais atento para estar prontos para uma situação de perigo ou de emergência. Por isso que geralmente a gente vê, um monte de coisa acontecendo positivamente, um monte de coisa acontecendo bem legal, assim, pessoas se recuperando, mas não se fala sobre isso. Porque essa parte da positividade, essa parte de coisas boas, já não impacta tanto o nosso cérebro como impacta uma notícia ruim. Então, se a gente for pensar no nosso cérebro, a amígdala cerebral é algo primitivo. E a racionalização, a gente pensar, é algo que a gente evoluiu. Se a gente pensar nos animais, os animais não são seres pensantes, nós somos seres pensantes. Então, se a gente for pensar, racionalizar a situação que a gente vive, é uma situação que a gente consegue pensar de uma forma mais saudável. Só que quando a gente traz e pensa, assim, age por emoção, a gente age de forma primitiva. Por isso que é tão difícil a gente entender por que tantas pessoas compram um monte de coisa e guarda, inclusive papel higiênico, por que tanta gente compra coisas e estoca com um senso de egoísmo. Porque quando a gente está numa situação cerebral de perigo, o que acontece? A gente vai fazer de tudo para se manter vivo. E é isso que geralmente as pessoas, como elas agem, é de uma forma primitiva quando ativa a emoção. Por isso que é importante a gente entender e ter conhecimento para que a gente não fique o tempo inteiro buscando essas notícias para deixar a nossa amígdala cerebral muito ativada e, pelo contrário, que a gente escute coisas boas, que a gente leia noticiários de forma mais assertivas, que deram certo, para a gente ensinar o nosso cérebro novos caminhos neuronais para que ele consiga enxergar coisas positivas. Porque o que acontece? Para cada um pensamento e para cada uma notícia ruim, a gente deveria ouvir, pelo menos para compensar, 3 notícias boas. Então, olha só como é desproporcional. Porque o nosso cérebro ele não está preocupado com o que de fato está acontecendo. O único motivo dessa parte do nosso cérebro, que se chama amígdala, é nos manter vivos. Então, para ela, tudo e qualquer coisa que possa ser entendido ou identificado como um perigo, ela vai ativar toda uma resposta física no nosso corpo. E é por isso que muitas vezes acontecem os transtornos de ansiedade, que aí vem uma resposta física para me proteger diante de um perigo. Então, nós temos muitas coisas dos nossos ancestrais que a gente não evoluiu. Só que quando a gente entende, quando a gente compreende o que acontece, é muito mais fácil da gente lidar. E se para você tá muito difícil lidar, o legal é que você procure uma orientação profissional para que você seja acompanhado de uma forma respeitosa, para que tudo isso tenha um manejo muito mais assertivo ao longo da tua vida, para que você saiba lidar com isso de uma forma muito mais positiva. Um beijão, bom dia a todos, fiquem com Deus.